É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa didática dos espíritos. E a pergunta assim sempre é a mesma, né? As primeiras vezes, conhecendo a doutrina agora, algum de vocês, que aí a gente vai mais ou menos auferir o que a gente vai falar, não é? Então todo mundo já conhece um pouco, já ouviu falar, já foi em outra casa, é isso mesmo, não é? Bom, e vocês nunca se perguntaram, por exemplo, como é que funciona? Por que funciona desse jeito a casa espírita? A gente chega, é recebido, aí a gente senta aqui, aguarda um pouquinho, faz uma prece, aí vem alguém aqui à frente, fala um pouquinho, aí depois a gente passa na outra sala, toma um passe. Por que tem essa didática? Por que eles usam esse sistema? Vocês já se perguntaram sobre isso? Porque em outras casas religiosas é um pouquinho diferente, né? Você fica lá num salão, vem alguém, faz lá uma locução, faz uma palestra, e aí na hora da palestra mesmo eles fazem lá algumas coisas e tal, e não tem essa salinha reservada do passe, não tem algumas coisas que na casa espírita tem, não é? Por que tem a sessão especial? Por que os espíritos trabalham em determinados dias, assim mais ostensivamente, outros não tão ostensivamente? O que significa o passe? Para que serve? O que a doutrina trouxe de novo? Por que também fala do Evangelho, sendo que a maioria das religiões falam do Evangelho? Essas perguntas que às vezes a gente pode ter a respeito dos espíritos, por que é feito assim? Por que a casa espírita tem essa estrutura? Por que a casa espírita tem uma escola? Às vezes tem uma escola de educação mediúnica, aprendizes do Evangelho, às vezes tem algum livro específico, como foi falado aqui, né? Alguns estudos específicos. Por que a gente tem um dia específico para falar com os espíritos, para receber a espiritualidade amiga, para conversar com a espiritualidade amiga? Por que a gente recomenda a gente fazer o Evangelho no lar? Bom, o Evangelho no lar, ela mais ou menos explicou, não é? Para a gente buscar uma harmonia em casa, essas coisas, não é? Mas essas perguntas que vão surgindo, por que a Casa Espírita tem um trabalho social, normalmente de assistência social? Para que serve esse trabalho? Qual o objetivo disso? Por que a gente tem que ajudar nisso? Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito de tudo isso, para que a gente sair daqui mais ou menos entendendo por que existe isso, por que existe essa didática, por que as coisas funcionam assim. Então, vamos começar pelo começo. A gente chega e, obviamente, nós temos que ser bem recebidos. Então, a casa normalmente escolhe pessoas para nos receber bem. Aquelas pessoas que têm uma simpatia interior, têm uma coisa gratuita já dentro dela. Então recebe a gente bem, conversa com a gente, troca duas palavrinhas, não é? Então, normalmente a casa precisa de uma boa recepção. Tem casas que não tem uma boa recepção, né? Então você chega lá para perguntar, escuta, estou chegando a primeira vez, pergunta lá para aquela senhora, lá, aquela que está lá no salão. E aí a pessoa já começa meio fervendo, né? Já começa meio nervosa, né? Mas o ideal é que tenha uma boa recepção, que as pessoas recebam bem. O ideal do ideal também é que a casa tenha uma placa na porta, que fale o que faz ali, os dias de trabalho, a hora que abre, a hora que fecha. Isso também é importante, porque a gente passa na rua durante o dia, durante a semana, à noite, fim de semana, e vê ali que entra gente, sai gente, sabe que é uma casa espírita, mas não sabe o dia que funciona direito, o horário que funciona, essas coisas, não é? Então, é ideal que tenha a placa na frente, direitinho. Aí a gente é recebido, aí encaminhado na maioria das vezes para fazer uma pequena entrevista, aí o entrevistador vai conversar algumas coisinhas com a gente, vai perguntar algumas coisas para a gente, se a gente tem algum tipo de problema, se a gente precisa de algum tipo de ajuda específica. Isso é quando a gente começa na casa espírita, a gente tem essa entrevista, não é? E aí eles vão encaminhar a gente para tomar um passe, ou buscar uma assistência diferente, ou buscar um recurso diferente. Às vezes diferencia, né? Às vezes a pessoa tem necessidade de material, tem muita carência de coisas materiais, de um alimento, alguma coisa, aí a casa já faz uma outra classificação, já separa, já manda vir num dia específico para aquele trabalho. Então, mais ou menos assim. Aí a gente vem para cá, e por que os espíritos usam essa técnica de pôr alguém aqui falando? É justamente para fermentar as nossas ideias. O fermento serve para quê? Para aumentar a massa, não é? Para isso que serve. A gente põe o fermento na farinha, para quê? Para a farinha crescer, não é? Então, para fermentar as nossas ideias, para que a gente possa criar ideias novas, para que a gente possa buscar novos pensamentos, novas ideias, novas diretrizes. E normalmente a pessoa que está aqui à frente, sem ela perceber muitas vezes, ela vai trazendo essas informações
específicas, né, de cada um, porque cada um vai pegar aquilo que mais é importante para a pessoa que está vivendo naquele momento, e aí ela vai fermentar as ideias. Então ele vem aqui à frente, ele fala do Evangelho, ele sugere leituras, ele fala de comportamento, fala de moral, e isso tudo vai devagarzinho encontrando em algum cantinho do nosso ser, em algum lugar, aquilo que nós precisamos. Então, não raras vezes, os espíritos inspiram, ajudam a pessoa que está aqui falando a encontrar um escaninho, um cantinho que nós precisamos entrar para poder falar alguma coisa específica que a pessoa está precisando ouvir, ou está precisando se dirigir, ou precisando tomar de atitude, ou precisa tomar algum tipo de ação, alguma coisa, a pessoa às vezes está em dúvida, não é? Bom, aí a gente conversa aqui por uma meia hora, 40 minutos, aí a gente passa para outra sala, e na outra sala, na maioria das vezes, nós temos a integração entre o mundo espiritual e o mundo físico, é o passe. E os benfeitores vêm com uma limpeza salutar, vêm com uma ajuda salutar para a gente. E que limpeza salutar que é essa? Eles põem lá detergente, cândida, essas coisas, né? O que mais que uso para limpar? Agora tem limpezas modernas aí, né? Bicarbonato de sódio, pasta de dente, detergente. De vez em quando a gente vê essas receitas na internet. Mistura pasta de dente com detergente, com não sei o quê. Então, será que é esse tipo de limpeza? Mas aquela limpeza que ele vai proporcionar para a gente de ideias, de formas de pensamento. Porque sem a gente saber, olha que coisa incrível, a gente forma imagens mentais. E essas imagens mentais andam com a gente, olha que interessante. Então, a gente vai para todo lado, tem imagem mental. Se nós tivéssemos a mediunidade para enxergar essa imagem mental, a gente ia se assustar de uns com os outros, né? Porque a gente está aqui à noite, imagine quantas imagens mentais a gente não criou durante o dia, ou durante a semana, não é? Então, imagine se a gente pega aqui um povoado de imagens mentais na nossa cabeça, e tem umas coisas falando que sim, outras que não, eles brigando um com o outro, e aí o outro falando, precisa ficar quieto que eu quero escutar, sabe assim, umas coisas assim. Aí os espíritos vão lá e aliviam isso da gente, ajudam a gente a dissolver essas imagens mentais, para a gente poder ter possibilidade de pensar por nós mesmos. Aí a gente pode começar novamente a criação dessas imagens. A gente também dissolve essas imagens mentais através da prece. As pessoas falam assim, você não faz prece, você devia fazer prece. Mas no fundo eu não sabia muito bem por quê, não é? Que é uma espécie de higienização mental, higienização dessas imagens mentais que a gente tem, que a gente cria. Às vezes tem uma pessoa que é negativista, tudo é negativo para ela, vai dar tudo errado, vai dar errado. Vai chover hoje, eu nem trouxe guarda-chuva, vou me molhar todinho, eu chego em casa toda molhada, vou ficar resfriado. E às vezes nem chove, nem garoa, não acontece nada. Então, às vezes, esse comportamento, essa ideia, esses pensamentos, ficam atormentando a gente, atormentando. Os espíritos, não se assustem, viu? Só vou falar isso dos espíritos. Muitas vezes se identificam a gente conforme as nossas imagens mentais. Então, eles conseguem enxergar o que nós estamos pensando. Eu não sei se vocês já estudaram língua, mas, por exemplo, quando a gente consegue aprender de que, na verdade, isso aqui não é bem uma cadeira. Cadeira na linguagem em português, mas tem um outro nome, mas é um objeto de sentar. Você pega a imagem, é muito mais fácil de identificar do que a palavra. Aí você pega a imagem disso daqui, pega a imagem disso aqui, do copo. Para nós é copo, mas se você pegar a imagem do copo, ele é copo em qualquer lugar do mundo. Então, fica mais fácil da gente entender os nossos pensamentos, porque essas imagens falam da gente. Ele não precisa ler o que nós estamos pensando, mas simplesmente as imagens que nós estamos criando. Não é? Imagens de intriga, fofocada um do outro, sabe essas imagens assim? Mas aquela fulana, mas ela vai ver só, vou me vingar dela, sabe assim, pensando isso, né? No trabalho, muitas vezes tem isso no trabalho, tomou minha vaga, eu ia ser encarregada, ela pisou em mim, me derrubou e agora é ela que é encarregada, mas ela não perde por esperar, a gente fica criando essas coisas na cabeça.
não é? No trabalho, na escola, né? Os alunos da escola, aí tem aquelas coisas uns contra os outros, aquelas dificuldades, aí o professor chama a atenção de uma pessoa e todo mundo vira a atenção para aquela pessoa, a pessoa se sente mal, fica mal, aí fica com aquelas imagens, como é que ele vai fazer para restabelecer a imagem dele, a vida dele, as coisas dele, né? Então, devagarzinho, a gente vai percebendo que eles conhecem a gente por aquilo que nós estamos pensando. E vocês sabem que eu tenho capacidade de saber o que vocês estão pensando? Alguém quer saber? Quer que eu tire uma prova aqui? Alguém gostaria ou não? Acho que é melhor não, né? É melhor a gente não saber o que está pensando, não é mesmo? É melhor não, né? Mas eu estou brincando, eu não tenho essa capacidade não. Quem tinha essa capacidade era o Francisco Cândido Xavier. Antes de você falar com ele, já sabia que você ia falar com ele. Antes de você tomar alguma iniciativa, alguma atitude, alguma coisa, ele já sabia. E às vezes não sabia assim de estar perto de você, sabia já de muito longe. Antes de você chegar perto dele, já sabia que você ia chegar perto dele. Olha que coisa, né? Bom, mas vamos tirar essa imagem do Chico Xavier por enquanto, depois a gente volta com ela, mas e voltar aqui para a didática dos espíritos. Então eles usam isso para que a gente possa conversar com vocês, para que a gente possa sair daqui numa condição modificada, nova, renovada. É claro que vai depender de cada um, é mais ou menos igual aquela historiazinha do cachorrinho que toma banho, sabe o cachorrinho que toma banho? Às vezes ele sai e vai fazer o quê? Vai se sujar de novo, né? Sabe por que era muito comum isso acontecer? Porque na época a gente não tinha esse conhecimento. A gente lavava ele com sabão de coco, por exemplo, e para ele aquele cheiro era insuportável. Ele não aguentava o próprio cheiro do sabão de coco, porque o faro dele é muito mais apurado que o nosso. Para a gente ele ficava bonitinho, cheirosinho, mas para ele aquilo era um martírio. Mas hoje não, né? Hoje já conhece, aí compra um shampoozinho específico para poodle, para outros tipos de cachorro, né? Cada um tem um shampoo diferente, né? Então tem assim a comidinha diferente, essas coisas. Então hoje dá banho nele, ele fica bem, se sente bem, não é? Até se exibe um pouquinho, dá uns passinhos assim com nobreza, né? Enquanto ele está limpinho, né? Mas são coisas que a gente vai conhecendo com o tempo, não é? Bom, os espíritos amigos vão nos ajudando e aí a proposta que eles têm com essa didática é que a gente saia daqui em condições renovadas, com vontade de melhorar, com vontade de renovar, com ideias novas. Sabe aquela ideia assim, fala, nossa, faz tanto tempo que eu não falo com tal pessoa. De repente surge aquela ideia em você. Você fala, nossa, nem um recadinho eu mando, nem uma ligaçãozinha. Às vezes é pai, mãe, irmão. Faz, nossa, tantos anos que eu não falo com meu irmão. Meu Deus, nasceu meu neto, meu sobrinho, nasceu uma pessoa da família, eu nem dei a menor atenção para isso. Então renova essas ideias assim, sabe? Você começa a sair daqui com ideias diferentes, novas, com propostas novas. Fala, puxa vida, eu precisava dar uma arrumadinha naquele quartinho do fundo lá de casa. Meu Deus do céu, eu não estou tão relaxado com as minhas coisas. A gente vai, sabe, criando essas novas ideias. É claro que ela pode ter um tempo limitado. Às vezes passa aquela porta, passou da porta, às vezes a gente já começa com outras ideias, porque ali a gente já vai se associar àqueles que nós trouxemos para cá, que não puderam entrar. Eles vão falar, estão vindo de novo, aí abraça a gente de novo e vai embora com a gente. Fala, esquece isso aí que eu tenho um assunto novo para você. Vamos criar uma conspiração lá no seu trabalho, eu já descobri um jeito que você vai conseguir, vai ter sucesso. Aí a gente entra nessas ideias diferentes novamente, não é? Mas a ideia é que a gente possa sair daqui com pensamentos novos, pensamentos renovados. É por isso que a gente sempre fala aqui do Evangelho, lembra Jesus, as obras do Chico que são maravilhosas, as obras de Kardec. É por isso que a gente faz isso. Acima de tudo, Jesus, não é? A renovação de Jesus, o exemplo de Jesus que deixou pra gente assim, em carne viva, assim, ele viveu as coisas que a gente conhece dele. Não é aquela coisa de filosofar sobre Jesus, é aquilo que ele efetivamente viveu, problemas pessoais, problemas com o grupo dele, problemas com uma família, problemas com a lei da época, problemas diversos que ele teve que enfrentar, pessoas que foram ingratas, pessoas que viraram as costas, coisas que ele fez em favorecer as pessoas gratuitamente, de uma forma bastante exemplar. Então, quando a gente fala e discute sobre Jesus,
É algo que realmente a pessoa viveu. O Cristo veio aqui para viver essas coisas. Então é diferente daqui a gente ficar falando, seria importante ter esse tipo de atitude, mas que nem a gente, por exemplo, que tem gente que nunca foi casado e fica dando conselho para quem é casado, né? Não sabe o que é isso, como é que é conviver, passar horas juntos, essas coisas, não sabe. Então, tudo bem, pode ser interessante esses conselhos, mas é muito mais interessante das pessoas que vivem os mesmos dramas, ou que já viveram os mesmos dramas que a gente, e que superaram esses dramas, não é? Bom, vamos continuar na didática. E aí a gente vai para as escolas, depois que a gente passa um período de assistência, 4, 6, 8 semanas, às vezes um pouquinho mais, aí a gente é sugerido para ir para uma reunião de estudos. Porque na reunião de estudos a gente vai centralizar naqueles focos. Nós vamos aprender aqueles focos específicos, seja de mediunidade, seja de conhecimento da espiritualidade, sejam de curiosidades do mundo espiritual, comportamentos. Então a gente vai estudar um livro, vai estudar um grupo de pessoas se reúnem para estudar determinado assunto. Então isso para a gente já é um segundo passo, justamente no ponto de apoio para que a gente possa dar um segundo passo, porque o último passo que a gente vai dar na casa espírita é aquele passo em que a gente vai conseguir lidar com as nossas imperfeições, olha só, saber lidar com elas e saber sair delas. Entrar em problemas é fácil, todo mundo entra, todo dia a gente entra em algum problema, mas como é que faz para sair dela? E aí a gente não vai ter mais uma muleta, uma bengalinha para ficar se socorrendo. A gente vai enfrentar os problemas por nós mesmos. Vamos saber por que nós estamos vivendo isso, por que nós vivemos esse drama, por que isso aconteceu com a gente, como que a gente vai se comportar diante disso, qual é a nossa atitude emocional diante dessa situação. Perdemos um ente querido. Em outros tempos a gente ficava se derretendo em prantos. Hoje, em alguns casos, a gente até agradece a Deus a oportunidade que o nosso irmão teve de seguir para o mundo espiritual, às vezes um sofrimento atroz, às vezes uma vida difícil, às vezes uma necessidade maior. Então, hoje a gente já tem uma visão diferente, não é aquela visão egoísta de querer ter a pessoa com a gente, mesmo com ela toda atrapalhada, toda esbugalhada, toda com problemas, a gente não vai querer mais isso. Então, na casa espírita a gente aprende esse desprendimento e a gente vai compreender que as leis do Criador existem, que são perfeitas. Até então a gente não sabia que eram perfeitas, porque a gente fazia umas coisas e pensava que ninguém ficava sabendo, né? A gente escondia, né? Fazia tudo escondidinho, né? Por exemplo, a gente falava quando a gente era jovenzinho que a gente ia estudar na casa do amigo, né? E que ia dormir lá o fim de semana, não é? Aí o pai descobria que a gente foi para a praia. Olha só, não é? Umas coisas assim que a gente fazia, né? Então a gente achava que ninguém ia descobrir. Então hoje a gente sabe que não existe nada oculto para a espiritualidade. Tudo eles têm condições de saber. E muitas vezes nem precisa de muita coisa, porque a gente criou uma imagem mental e ela está ali rodando, está ali do nosso lado, pertinho da gente. E está falando da gente, a gente nem sabendo que aquilo está falando da gente. Então, aqui a gente vai aprender a lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E basicamente é assim que funciona. E aí o último passo, quando a gente já tiver um pouquinho mais senhor de si, quando a gente já conseguir identificar um problema, evitar um problema, olha só que coisa. Porque em muitas situações a gente pode evitar problemas. Passar de largo, esquecimento, fechar a boquinha, não é? A gente não pode evitar problema. A gente passa a evitar problemas. Olha que já é uma espécie de pós-graduação em doutrina espírita, que você já está evitando problemas. Não é? Parece que tudo está conspirando aquele dia para criar uma dificuldade para você, mas você está saindo fora toda hora, sabe? Uma provocaçãozinha, você respira fundo, tranquilo, passa, segue em frente, sabe assim? Uma malcriaçãozinha, você meio que faz que não ouviu direito ou ouviu errado, sabe assim? Acho por isso que a gente ganha idade, sabia que com uma certa idade é assim, né? A gente já não escuta muito bem, justamente por isso que é uma beleza a gente não escutar muito bem, não é? Com 80, 90 anos, vovozinho lá, não escuta muito bem, mas é ótimo, porque aí chega lá o namorado, o genrinho, ou chega lá o genro de segundo grau, que já é o neto, né?
E aí ele fala, eu tenho que ficar de novo com o seu avô aqui sentado nesse sofá. Puxa, que bom que você veio, olha, estava também te esperando. Olha só, não é? Já sabe evitar problemas. A gente vê, às vezes alguém é alterado, a gente já sabe a hora de falar, a hora de fechar a boca. Isso é pós-graduação em doutrina espírita. Sabe a hora de ficar quietinho, assim? Em família, em casamento, quando a esposa tem sabedoria, ela sabe a hora de ficar quietinha, de esperar o momento certo para falar. Não é? Não é assim que é bom? Né? Sabe a hora certa, né? De falar. Que ele só pensa em futebol, não para de pensar em futebol, só quer saber de futebol, não faz nada em casa, tá tudo quebrado na nossa casa, e você só fica assistindo futebol, só vai no futebol de fim de semana, e é só futebol e futebol. Aí ela sabe a hora certa, não é? Sabe a hora certa. Quando o time dele perde, que ele fica todo aborrecido, fala, não, amor, mas um dia umas pessoas perdem, outro dia outras ganham, então fica tranquilo, tá tudo certo, né? Então ela sabe lidar com situações difíceis, situações desagradáveis. Sabe situação desagradável? Piadinha de mau gosto. Às vezes estamos numa festa importante da família, um aniversário, que você fez tanta questão de convidar, sei lá, algumas pessoas mais íntimas sua, e uma das pessoas vem lá e vem com uma piadinha totalmente fora de propósito. E aí põe todo mundo constrangido, você principalmente constrangido, mas você sabe lidar com isso. Mas ele é assim mesmo, é brincalhão. Sabe assim? Lidar com coisas assim difíceis no trânsito. Já é pós-graduação, já é pós-graduação. Doutorado é antes disso, né? Doutorado é quando a gente tem razão em tudo, aí a gente fala com razão, a gente tem a certeza que está certo, aí já ainda é doutorado, né? Mas quando é pós-graduação, a gente já está acima disso. Sabe aquela briga de casal, por exemplo, né? E a hora de dormir, todo mundo fala para os casais assim, não pode dormir brigado. Aí quando você tem um doutorado, sabe o que você faz? Fala assim, olha, eu queria te pedir perdão, eu sei que eu estou certo, mas eu queria te pedir perdão, eu sei que eu estou certo, sabe assim? Sabe assim? É mais ou menos assim. Então, devagarzinho a gente vai... Bom, quando a gente já consegue sair de problema, não todos, porque é quase impossível, de vez em quando a gente se vê numa situação muito difícil e a gente não cai mesmo, escorrega, mas não tem problema, porque a gente também sabe como se levantar rapidamente. Não fica o tempo todo se vitimizando. Sabe se vitimizando assim? Mas é só comigo que acontece. Ai, Deus não me olha. Ai, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Sabe umas coisas assim? Parou de se vitimizar, caiu, escorregou, machucou, esfregou as perninhas, o joelhinho, tira a terrinha que ficou lá e levanta e vai. Ardendo mesmo o joelho. E quando chega em casa, a mãe e o pai nem fica sabendo, porque o pai já tinha falado, no nosso tempo era assim, né? Se chegar machucado aqui, se chegar chorando aqui, se brigou na rua, o que acontecia? E então a gente já chegava lá todo prontão, né? O que está acontecendo? Nem tinha percebido, estou todo arranhado, meu Deus do céu, nem tinha percebido. Fortão, tem que chegar fortão, não é? Então, quando a gente já conseguir isso, aí a gente é convidado a trabalhar na casa espírita. Olha só, se vê que existe uma carência muito grande, e aí Jesus abre as vagas, às vezes, para as pessoas que ainda estão se formando, que ainda não estão pós-graduadas, ainda não tem toda essa possibilidade. E aí ele abre as vagas e a gente entra, assim, numa espécie de contratação de emergência, sabe assim? A empresa de Jesus abre as vagas, aí entra... Tem licitação, né? Aí entra todo mundo que tem vontade de trabalhar e vem todo mundo. E aqui a gente vai treinando isso, devagarzinho. E de vez em quando a gente treina com os assistidos, né? Faz uma malcriação para o assistido, põe ele numa situação difícil, né? Fica cobrando coisa dele, fica exigindo que ele seja assim, assado. Mas aí com o tempo a gente vai percebendo que não é isso que a gente tem que fazer na casa, que a gente tem que ter olhar de compaixão, de amor, de misericórdia de uns para com os outros, que a gente precisa compreender que cada um responde por seus atos, que nós não podemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. Às vezes o trabalhador da casa, ele quer interferir no livre-arbítrio das pessoas. Fala, você não pode fazer isso. Olha só, às vezes a gente quer interferir, né? Jesus mandou. Vocês já pensaram se fosse assim? A humanidade estaria perfeita, são 2000 anos, né? Olha como a gente já estaria perfeito. Mas a gente chegou até a tirar a vida do semelhante em nome de Jesus. Imagina as loucuras que nós já fizemos. Não foi isso que nós já fizemos? Quantas e quantas vezes? Então,
É aquele sentimento de compaixão, de misericórdia, quer dizer, de bondade, sabe? Sabe que a pessoa está escorregando, está caindo, mas continua, insiste. Dosezinhas homeopáticas de amor. Pode vir, não tem problema, assiste a palestra, toma o passe, tudo bem. Sabe? Então, a casa espírita é para acolher, para consolar, para ajudar, para favorecer. Esse é o objetivo da casa. A gente não está aqui, tem uma mensagem do Chico, vamos relaxar um pouco. Tem mais 5 minutos, né, Vera? Lógico que tem. Tem mais de 5 minutos, César. Tá Você bom. não vem economizando não, hein? Não estou economizando. Não é que depois que acaba a gasolina, aí o carro para, né? Não dá para andar mais. Bom, aí tem uma mensagem do Chico. Do Chico é do Humberto de Campos, que ele conta um trechinho de Jesus, que não está constando no Evangelho, mas ele conta uma historinha de Jesus. Diz que Jesus falou assim: gente, eu vou dar uma descansadinha, e se vier alguém me procurar aqui, vocês atendam aí, depois na hora que eu acordar eu falo com a pessoa, né? Aí foi descansar um pouco. Era muito raro Jesus dormir, não sei se vocês sabem disso, né? Era muito raro ele dormir, muito raro. Aí ele foi dar uma descansadinha, aí chegou lá um camarada: escuta, eu vim aqui falar com quem? Você quer falar com Jesus? Você não é aquele ladrão que vende as coisas lá na cidade? Seu bandido. Você acha que Jesus quer falar com bandido aqui? Não. Mandou o cara com fogo, com tudo para ir embora. Aí veio o outro e falou assim: mas você que é o cobrador de impostos, você sabe que Jesus vai falar com esses vagabundos explorador do governo? Nossa, escorraçava todo mundo que chegava lá. Aí Jesus acordou tranquilo, foi tudo bem, foi tudo bem. Vieram 2 malfeitores aqui querendo falar com você, mas nós não deixamos. Aí Jesus foi se inteirar de quem é, falou: mas não é assim, meu Deus. Para quem que Jesus veio na terra? Para quem? Veio para os santos da terra? Se viesse para os santos, nem precisava ter vindo, não é? Já são santos. Ele veio para a gente que escorrega aí, anda que nem lesma no chão, só fica caindo, escorregando, lambendo no chão o tempo inteiro. Veio para... Levanta um pouquinho, meu filho, senta, olha para frente, olha para cima, respira. É para esses que Jesus veio. Não veio para santo. E eles queriam que fosse o santo, que fosse consultar Jesus, assim, tipo assim, o que nós podemos fazer para salvar a humanidade? Acho que eles queriam pessoas assim. E não pessoas... A história do Zaqueu. Não tem a história do Zaqueu, que era o baixinho que subiu na árvore lá para ver Jesus? Quem que ele era? Ele tinha uma má fama terrível lá. Não era? Então, e aí o que Jesus falou para ele? Ô Zaqueu, eu vou lá na tua casa. Nossa, mas os puritanos da época ficaram revoltados. Vai na casa desse infeliz aí e não vai na minha, que sou uma pessoa de bem. Não é? Aí Jesus vai lá, o que acontece com o Zaqueu? Dá metade da fortuna dele. Nossa, ele na hora fala: Senhor, eu tão feliz que o Senhor está aqui, vou fazer o seguinte, eu vou dividir metade das coisas que eu tenho com as pessoas que precisam. E outra, se eu errei com alguém, olha só, ele ia pagar não sei quantas vezes, 2, 3 vezes mais para a pessoa que ele errou, né? Que ele cobrou a mais ou fez coisa errada. Olha só, isso que Jesus fala: meu Deus, entrou a salvação nessa casa. Sabe assim? Por exemplo, você vai na casa de uma pessoa muito mal intencionada, uma pessoa muito malfeitora, e aí de repente Jesus aparece lá e ele fala: Senhor, joguei tudo fora as coisas erradas que eu faço, não quero fazer mais nada disso, e eu vou atrás de todas as pessoas que eu lesei. Vou fazer o que eu posso para devolver para elas um pouco de dignidade que eu tirei delas. E aí Jesus ficou feliz com isso, não é? Então, Maria de Magdala, olha só, Jesus chegou lá, estava lá, e Maria de Magdala passa no meio do povo lá, e os homens ficam tudo meio constrangidos assim, né? Não quer olhar para ela, fala: meu Deus, o que essa mulher veio fazer aqui? Será que ela vai falar alguma coisa da gente, né? Porque devia ter homem lá que estava comprometido, né? Tinha problema, né? Aí Jesus recebe ela com os braços abertos. Aí Jesus falou assim: Maria, você precisa ser mãe, Maria. Mas Senhor, eu sou uma mulher em escombros, eu não posso mais ser mãe. Aí Jesus traz ela numa janelinha assim, mostra: o que você está vendo aqui, Maria? Estou vendo um terreno baldio. Olha direito, Maria. Uma casa abandonada, um terreno baldio. Olha direito. Uma casa abandonada, cheia de entulho, um terreno baldio. Falou: não, Maria. Você está vendo aquelas plantinhas amarelinha, vermelhinha, azulzinha?
Olha só. Então ele deu um ensinamento para ela, ele falou para ela assim, se Deus, olha só, cobre de flores uma casa abandonada pelos homens, o que ele não é capaz de fazer pelos seus filhos. Olha só. Aí parece que caiu a ficha nela. Foi um negócio assim impressionante, que ela começou a pensar naquilo, fermentou tão fortemente na cabeça dela, né? E aí ela falou assim, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não posso ter filho. Ele falou assim, para terminar a lição, olha como Jesus ensinava, sem fazer apontar, sem fazer nada para ofender a pessoa, olha o que ele fazia, olha o que ele fez com Maria. Ele falou assim para Maria, Maria, você não pode ter filhos, né? Não posso. Na sua concepção, na sua ideia, no seu pensamento, quem é maior perante a Deus? A mãe que cuida dos próprios filhos ou a mãe que cuida dos filhos alheios? Olha só. Aí naquela hora parece que abriu todo um universo dentro dela, que ela percebeu que ela não precisava ser mãe, ela poderia cuidar de outras crianças, que perante a Deus, a mãe que adota é muito maior do que a mãe que cuida dos próprios filhos. Porque cuidar dos próprios filhos, basicamente, não é uma espécie de obrigação. E agora cuidar dos filhos dos outros é obrigação? Ah, pegou ela direitinho. Só sei que ela saiu de lá que nem um foguete, assim. Aí, aquela mulher que mais se renovou no Evangelho. Então, vejam, é essa forma que Jesus tem de lidar com a gente, de fazer a gente olhar para a gente, de fazer a gente melhorar nas nossas dificuldades, nas nossas deficiências, e mostrar para a gente que é muito melhor a gente ser melhor, que é muito mais agradável a gente ser bom, que é muito melhor a gente ter condições de ajudar do que ser ajudado. E aí na casa espírita a gente percebe isso. Olha a didática que os espíritos fazem até a gente chegar no ponto de servir na casa. Porque a gente chega à conclusão que é muito melhor você servir do que ser servido. Olha só, que coisa, não é? Chega, né? Está faltando alguma didática? Eu falei um monte no começo. E o trabalho social? Para que serve? É porque é assim. Vou terminar com essa aqui, tá bom? Ninguém está aguentando mais essa conversa, pelo amor de Deus, né? Não vem com história, não. Então, por que a gente atende as pessoas que precisam de alimento? Isso aí é o governo que tem que fazer. Compreendo que possa ser o governo mesmo. Mas até o governo chegar nessas pessoas, e às vezes a pessoa vai até lá no governo, e até ela ser atendida por esse bendito governo, já passou tanto tempo, não é? Já passou tanto tempo. E aí o que acontece? A gente pode fazer esse trabalho que aproxima a gente, mas o mais importante, a gente começa a perceber que a gente não é o mais sofredor do mundo. Olha só. A gente começa a ver o quanto a gente é rico. Sabe assim, de ser rico? Você tem R$500 na conta, você se sente um rico, assim, fala, meu Deus do céu, eu tenho 500 na conta, posso ir ali no Mercadão ali, comprar um biscoitão gostoso para mim, já pensaram? Quantas pessoas, muitas delas que tem lá 3, 4, 5, 6 filhinhos, e às vezes passa dias e meses, e ela fica imaginando uma coisa gostosa para dar para o filho, um bolo, um chocolate, um biscoito, que a gente já pode ter. Olha só. A gente tem, no meu caso eu já tive um Del Rey 88, nossa, Del Rey 88, aí eu me senti assim, o rei da cocada preta. Del Rey, né? Rei, né? É o carro do rei, né? Del Rey, né? Quantas pessoas não tinham, nem, sabe, se deslocavam quilômetros e quilômetros para conseguir alguma coisa, alguma ajuda. Aí você olha para sua casa, fala, meu Deus do céu, isso é um palácio. Tá certo que você precisa subir umas escadinhas que só cabe você e tal, mas é um palácio. Porque se você vai à casa de algumas pessoas que vêm buscar um pouquinho de ajuda, aí você pensa, mas como que a pessoa consegue viver nesse lugar? Meu Deus do céu. Uma vez fiz uma visita de uma moça que trabalhava no prédio que eu moro, precisou levar umas coisas lá na casa dela, aí me dispus a levar. Nem é muito longe daqui, na Parada de Taipas, né? Meio na direção assim. Aí chegou lá, o senhor pode parar aqui, que aqui a gente se vira para levar as coisas. Eu falei, mas onde é que é a casa? Ela não queria nem mostrar, ela falou, então é ali em cima.
Aí tinha que atravessar um negocinho chamado pinguela. Já ouviu falar de pinguela? Pinguela é um pedaço de pau assim que atravessa um córrego assim. Aí você atravessava aquele córrego e aí você ia subindo, mas não tinha escada. Era escada assim meio feito na terra, assim, sabe? Escada feita na terra. Aí você pensa, meu Deus do céu, olha só como a gente é rico e não sabe. A casa que a gente mora. Aí você vai tomar um banho gostoso lá, você abre, tá muito quente, deixa eu diminuir um pouquinho, aí diminui. Agora tá gostoso. Já pensaram? Que beleza que é isso? Comer um ovo cozido, gostoso, que eu sou rico, né? Vou comer um ovo cozido. Aí você liga o fogão lá, tem gás, ferve a água. Olha só, que coisa. Você fala, não vou querer comer bife hoje não. Acho que eu vou comer um hambúrguer. Olha, já pensaram? Chega no domingo e fala, tô cansado de macarrão com frango, vou fazer uma lasanha pra mim. Vai variar, tem, né? Nada de macarrão hoje. É lasanha. Já pensaram? Então a gente começa a perceber o quanto a gente já pode, o quanto a gente tem recursos, tem condições, por mais difícil que esteja a nossa vidinha, que às vezes está difícil também, né? Mas a gente já tem tanta coisa, olha só. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos terminar com uma poesia da Alta de Souza que fala sobre a caridade, para a gente terminar o assunto, né? Esse assunto assim, glorificar. Não, essa daí não é. Glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os caminhos, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa. Nossa mão é generosa? Será que é? Hoje eu tive uma prova disso, porque logo cedinho uma pessoa passou no farol e queria umas moedas lá. Eu queria passar um pano no vidro assim, mas eu pensei, meu Deus do céu, se ele passar esse pano, eu tô lascado, porque tá tão engordurado esse pano, né? Será que a gente tem mão generosa? E nessa hora, aí eu pensei assim, eu vou dar uma moeda para ele, fazer o quê, né? Ele não vai usar muito bem, mas paciência, o problema é dele, né? Peguei e dei uma moeda para ele. Mas será que a gente tem a mão generosa? Às vezes chega alguém, alguma pessoa, essa pessoa só vem em casa na hora do almoço, né? Será que a gente tem mão generosa? Mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe, gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. É o amor de Deus na inteligência humana. Ó. Nem posso fazer esse movimento assim, nem sei por que eu estou fazendo. Uma estrela engastada noutra estrela. Amor de Deus na nossa inteligência. Isso é caridade. Quando a gente está na prática da caridade, nós estamos exercitando o amor de Deus dentro de nós, para as pessoas. Muito obrigado. Não perca as esperanças, viu? Porque logo, logo teremos pessoas muito mais capacitadas para falar com vocês aqui, tá bom? Sérgio, muito obrigada.